Olá, hoje é dia 13 de fevereiro de 2020 e nesse vídeo que eu denominei Ministério da Verdade, que na verdade eu vou falar sobre este livro aqui, o Romance 1984, escrito pelo George Orwell, e que é um romance, né? E eu vou falar sobre isto porque depois dessa semana que eu vi o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança, numa audiência pública lá na Câmara dos Deputados, tentando convencer um bando de parlamentares esquerdistas sobre a necessidade da prisão em segunda instância, dizendo que não fere a Constituição, até porque ela nada diz em contrário, eu resolvi gravar esse vídeo para combater essa distopia, ou mostrar essa distopia, quer dizer, mostrar a realidade, mostrar o mundo real para essa gente que vive totalmente desconectado da realidade ou desconectado das outras pessoas, né? Eles acham que a Terra é plana, eles acham que 2 mais 2 é igual a 5, eles acham que a democracia é igual ao autoritarismo, que a liberdade é igual à escravidão, que a paz é igual à guerra, que a mentira é a verdade para eles, que o fogo não queima, que o bandido é vítima e que a vítima é o culpado e por aí vai. Essas coisas totalmente desconectado da realidade. E este livro aqui, 1984, ele foi escrito em 1948, portanto há 70 anos, e o nome do autor não é esse. O Orwell é o pseudônimo, o nome dele é Eric Arthur Blair. Ele é um britânico, né? E que era um jornalista de esquerda, sempre foi, trabalhou nisso, mas que não era burro. E ele ficou muito famoso com suas ideias, com seus livros que ele escreveu. Inclusive o livro anterior a este foi este aqui, A Revolução dos Bichos, que também era uma sátira cruel contra o comunismo, do stalinismo lá, aquele comunismo podre que só beneficiava os ditadores que ficavam ricos e o povo morria de fome, esse tipo de coisa. Então, esse enredo desse romance se passa num país fictício, né, num regime político autoritário, numa ditadura, onde tudo é controlado pelo partido único, inclusive as comunicações, o pensamento, a liberdade das pessoas, até a história é modificada, porque segundo o grande irmão, o Big Brother, quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado. Isso é, quem está no presente tem o poder de mudar o passado, mudar a história como eles faziam. Então, o governo tem vários ministérios, esse governo fictício, como o Ministério da Verdade, que é o mais importante, que trata justamente da mentira. A versão do partido é que é a verdadeira. Eles transformam as mentiras em verdades. Essa é a função do Ministério da Verdade. Então, o livro é uma ficção que dividiu o mundo em 3 superestados. Então, um estado é Eurásia, o outro é a Letásia e o outro é a Oceânia. E que vivem em guerra constante entre eles, né? São capitalismo contra socialismo. Eles vivem em guerra. No filme a gente vê, tem um filme que o mesmo nome, a gente vê os aviões toda hora, chega um bombardeio, o pessoal corre para lá e corre para cá e bomba, dali a pouco passa tudo, aí muda tudo. Então, essas constantes guerras entre eles, né, o Ministério da Verdade tinha a função de mudar a história. Quando perdia ou ganhava, ia lá e mudava a história e ficava tudo como era antes. E há quem diga que esse programa da Rede Globo, aí, o Big Brother, foi baseado ou inspirado nessa obra, onde todos os participantes ali são vigiados 24 horas por dia, tudo que estão fazendo, o tempo todo, como era no estado de opressão, numa ditadura dos países do leste europeu, na época stalinista. Não era só a União Soviética, a grande União Soviética, tinha aqueles países na volta ali, Tchecoslováquia, Polônia, vários ali eram todos comunistas, então o regime era o mesmo. Então, aonde havia lá a tal do crime de ideia, ou crime de opinião, onde criaram até uma nova língua chamada de politicamente correto, uma nova forma das pessoas falarem, se comunicarem, invertendo os fatos e usando eufemismo. Exemplo, o bandido não é vítima, a vítima é que é o culpado. Eles mudavam tudo para suavizar o regime, suavizar aquela crueldade do regime, o autoritarismo.
O principal braço desse regime opressor do Partido Único é o Ministério da Verdade, como eu já falei, cuja função era fazer com que as mentiras virassem verdades. Bater na tecla até que as verdades, as mentiras se tornassem verdades. E havia uma polícia do pensamento que punia, até com a pena de morte, aqueles que cometessem o crime de ideia, o crime de opinião, ou seja, que falassem mal do governo, falassem mal do Estado ou mal do ditador, falassem mal do ditador. Então, isso é uma coisa assustadora porque nós também estamos sujeitos a essas consequências dessa ideologia nefasta, que pretende mudar o mundo na Europa, em tudo que é lugar, aqui na América Latina, aqui no Brasil, já pretenderam mudar o nosso regime, transformar isso aqui numa Cuba, numa Venezuela, acabando com a democracia para manter um poder absoluto de um partido único, de um regime, de uma ideologia. E uma coisa é divergir e a outra coisa é proibir que a verdade venha à tona. É criar fake news. Isso é autoritarismo. Por falar em fake news, agora, essa semana, na CPI da fake news, a esquerda, o PT, ficou furioso porque a testemunha que eles arrolaram, em vez de falar mal do Bolsonaro, falou que não tinha feito fake news para o Bolsonaro, e sim para o outro candidato, inclusive para o Haddad e para o PSDB. E aí eles ficaram furiosos que o cara foi mentir lá. Mas ele não foi mentir, ele falou a verdade. Olha, eu não fiz fake news para o partido do governo Bolsonaro. Eu fiz fake news para o PT, para vocês. E aí eles ficaram, deu aquela revolta lá na Câmara. E inclusive a jornalista lá que se vendeu por uma notícia também agora quer processar o coitado da testemunha que foi lá. Mas é assim, a esquerda é assim. Então, esse livro aqui, ele virou filme, né? É um filme que está de graça no YouTube, né? Você pode assistir, e no filme tem aquelas, antigamente se chamava teletelas, não era câmeras, eles não sabiam, esse nome câmeras foi nós que inventamos aqui no Brasil, eram teletelas, tipo umas televisãozinhas que existia em todas as ruas, dentro das casas, filmando as pessoas, por toda parte, 24 horas por dia, aquelas teletelas ficavam filmando. E os slogans do partido eram as coisas mais bizarras que se pode imaginar. Por exemplo, liberdade é escravidão, a paz é a guerra, a ignorância é a força. Então, a obra é uma mensagem de desesperança para a humanidade, mas provoca uma enorme reflexão em todos nós. O medo que dá nas pessoas, o terror que a gente imagina de estar sendo espionado o tempo todo. E isso é verdade. Nós, por exemplo, quando falamos ao telefone, todo mundo fica sabendo, estão nos monitorando. Imagine, a gente está sendo espionado o tempo todo, quando sai na rua, quando anda por aí, é espionado, é filmado, é gravado, né? E se você falar mal, por exemplo, de um ministro do STF, ou outra pessoa aí, ou no Twitter, ou no WhatsApp, ou nas redes sociais, a Polícia Federal imediatamente pode bater na sua porta de manhã ou de madrugada, a qualquer momento, e lhe prender e confiscar seus bens, pegar seu telefone, seu computador. A Constituição aqui no país é rasgada toda hora, sempre foi. Qualquer criminoso, qualquer bandido chinelão, só porque é rico, ou qualquer deputado, ou qualquer senador que tem foro privilegiado, rasgam a Constituição, faz o que quer, inverte em tudo e ainda processa a autoridade que tentou investigar, tentou punir o bandido. É assim que as coisas acontecem. O exemplo foi aquele em 2018, quando o coronel Carlos Alves, um coronel do Exército da Reformado, ele criticou lá o STF sobre uma possível fraude nas eleições. Imediatamente o ministro da Justiça mandou prendê-lo e ele foi preso, ficou 6 meses com tornozeleira e teve que pedir desculpa para a ministra Rosa Weber, que era a presidente do STE, Tribunal Eleitoral na época. Então isso aí, quer abuso maior que isso? Não existe. E a fraude nas eleições eles estão investigando até hoje e não chegaram a conclusão nenhuma. Mas só que deu um monte de rolo, todo mundo se lembra. Então essa lavagem cerebral provocada pelas mídias todas aí, do Partido Único e da ideologia, tira a capacidade, ou tirava a capacidade das pessoas raciocinarem, de pensarem e de lembrar até como é que era a vida antes do Partido Único. Isso está no livro, né? A ideologia torna as pessoas cegas, né? Com dissonância cognitiva, ficam robotizadas e são incapazes de entender o que está acontecendo ou aquilo que já aconteceu. Eles esquecem até a história pela lavagem cerebral. E foi o que fizeram no Brasil. Eu lembro há poucos meses aí,
quando falaram naqueles incêndios que as ONGs provocaram na Amazônia, que as girafas estão morrendo queimadas e a culpa é do governo Bolsonaro, e os animais estavam morrendo. Depois, um mês depois, veio aqueles, derramaram óleo lá, um navio passou lá e derramou óleo na costa, tudo provocado para destruir o turismo, para causar prejuízos e culparem o governo. Também aí, outro celeuma. Eu cheguei a ver pessoas que disseram que o problema das chuvas, ou falta de chuva, ou excesso de chuva, é porque o governo tinha acabado com o horário de verão. O que, que tem que ver uma coisa com a outra? Isso aí é ignorância. Mas as pessoas não têm culpa. Muita gente não sabe nem ler direito. Tem milhões de analfabetos no país e às vezes escutam de ouvido essas coisas e saem falando isso. Mas o pior de tudo foi o deputado aquele do PSOL, o o Braga, aquele que chamou o ministro Sérgio Moro de miliciano, mas quando o ministro Moro defendia no pacote de anticrime dele combater o crime organizado, criminalizar as milícias, o PSOL e o PT e toda a esquerda entrou em polvorosa e foram contra. E agora eles vêm acusar o ministro que está lá justamente tentando consertar esse país que eles esculhambaram, que eles deixaram destroçado e continua ainda desse jeito. O país não consegue aprovar nada, não consegue alavancar. Então, pessoal, se você gostou, se inscreva nesse canal, é muito importante. Leia esse livro. Se não puder ler o livro, veja o filme, baixe, está no YouTube, é de graça. Veja esse filme, é muito importante. É um livro difícil de ler, porque ele é pesado. A pessoa, para entender, precisa ter bastante base histórica, ter bastante conhecimento, não de cultura, mas ter bastante leitura para poder entender certas coisas que tem ali. E ler aos poucos, porque ele é denso, ele é bastante volumoso. Então, se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante. Obrigado a todos.